Oi, boa tarde. Eu sou Ana Paula da GS1 e vou apoiar em mais um GS1 Talks. A GS1 Brasil vem desenvolvendo uma série de novas iniciativas para apoiar ainda mais os nossos 58 mil associados e a toda a comunidade de negócios a encarar os novos desafios e alavancar as oportunidades geradas nesse cenário de pandemia. Nossa conversa de hoje, nós vamos falar dessa relação entre varejo, fornecedor, nesse novo cenário, os desafios, as oportunidades e para essa cadeia de negócio. Comigo hoje estão Marcelo Maia, que é o presidente executivo do Dia Brasil, Emílio Fávaro, sócio proprietário e diretor comercial da Alfa Citrus. Boa tarde, Marcelo e Emílio, agradeço a vocês pela disponibilidade e apoio na nossa live de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de abrir essa conversa, primeiro pedindo a vocês que falem um pouco da empresa que vocês representam e como estão vivendo esse momento. Emílio, você gostaria de abrir? Bom, nós somos da Alfa Citrus. A Alfa é uma empresa familiar, produtora de laranja. Já há 50 anos que a gente produz laranja. E nós temos a Alfa Citrus criadas há 25 anos. Esse ano nós comemoramos 25 anos. Que é a empresa destinada para toda a parte de beneficiamento e comercialização das nossas frutas. Com relação a esse momento, como todo o setor agro, nós não paramos, estamos trabalhando intensamente para poder atender toda a demanda e atender todos os pedidos, com as frutas que nós temos disponíveis agora, e percebendo que realmente laranja tem sido um item bem procurado no varejo. Bom, eu sou Marcelo Maia, sou presidente executivo do Dia Brasil. O Dia Brasil é uma empresa espanhola, com filiais na Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. Eu presido a Operação Brasileira. A Operação Brasileira é composta de 900 lojas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo somos aproximadamente 750 lojas, cobrimos boa parte do estado, com foco no varejo alimentar e lojas de proximidade, supermercados, em diversos formatos. E como é que está o cenário hoje? Como é que está o cenário de vocês? Hoje, Ana Paula, o que acontece? Logo depois quando iniciou-se a crise da pandemia, nós também, como o Emílio, não paramos as atividades, por ser uma atividade essencial. A gente tem, então, esse papel de estar fornecendo os insumos básicos e os produtos de primeira necessidade para a população. Então, por um lado, a gente teve um trabalho muito forte colocando em primeiro lugar, obviamente, a saúde dos nossos colaboradores, a saúde dos nossos funcionários. Isso requereu uma série de adaptações nas lojas, né? Então, ou seja, a própria questão do disponibilizar pias para que possam estar sempre lavando a mão constantemente, disponibilizar álcool gel em todas as lojas, acrílico nos caixas para quando você fizer aquela interação com o cliente, o contactless do cartão de crédito para evitar a necessidade de que precise apertar a senha na maquineta do cartão de crédito, luvas, máscaras, controle de acesso de clientes, evitar que a loja fique muito aglomerada. Então, foram todos processos que, num curto espaço de tempo, a gente teve que adaptar a nossa operação a isso. Isso válido não só para as lojas, mas para os CDs também, que obviamente continuam operando em pleno vapor. E por outro lado, um aumento no consumo, né, que tem sido também uma variável bastante forte, né? A gente tem um período de muito consumo logo depois ali do início da pandemia, depois se estabiliza mais. Então, o nosso grande desafio é lidar com toda essa questão que é nova, né? A gente, de fato, é difícil a gente prever o comportamento do consumidor, como que se vai comportar, mas aí o que a gente tenta é deixar as operações 100% preparadas para qualquer cenário que a gente tiver, a gente não deixar de exercer esse papel de atendimento ao consumidor.
Tá, Júlio. Falando dessa relação entre varejo e fornecedores, a minha primeira pergunta é para vocês dois. Né? Primeiro perguntar ao Marcelo, depois ao Emílio. Como a indústria, né, e o produtor rural e varejo vem trabalhando em conjunto para manter essa disponibilidade de produtos, né? Vendas e entregas nesse período todo, né? E com essa alto volume de consumo. E, Marcelo, você acha que ainda dá para melhorar, né? Entendo que a gente já tem, né, um cenário de atendimento, mas ainda dá para melhorar, espaço para melhorar? E para o Emílio, adicionalmente, se você tem realizado novas parcerias com o varejo e demais clientes por conta desse novo cenário. Olha, eu acho que um dos pontos, a gente tem que olhar sempre os pontos positivos também. Acho que algo bastante positivo nessa crise que eu detectei foi essa integração da cadeia de valor. Eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras crises que eu vi o setor de agro, indústria e varejo trabalhando de fato numa mesma sintonia, né? Todos muito preocupados no final do dia, o problema de saúde pública é um problema de todos, então não independe de setor econômico ou que parte da cadeia você faça parte. Talvez isso tenha influenciado muito nessa consciência que os três setores tiveram de garantir que a cadeia de abastecimento não fosse afetada, né? Então, de fato, ao longo dessa pandemia, a gente não tem tido problema muito grande de abastecimento, problemas talvez pontuais de algum produto ou outro, mas, de maneira geral, as cadeias de abastecimento têm se comportado de uma maneira bastante satisfatória. E mais interessante também, assim, todos com bastante consciência do seu ponto de vista da necessidade e esse papel que a gente tem de que, em a cadeia funcionando perfeitamente, a gente consegue deixar a população abastecida. Então, mesmo pressões inflacionárias, que em crises pretéritas a gente acabou verificando, dessa vez a gente não viu nada relevante. Então, eu acho que essa maturidade que os três setores hoje têm, acho que foram super importantes para que a cadeia de abastecimento permanecesse praticamente intacta e a gente não tivesse nenhum tipo de problema de atendimento ao consumidor nesse período de pandemia. Bom, a gente falando do agro também, eu acho que a resposta que o agro deu, de uma forma geral, foi espetacular, porque o agro realmente se empenhou com essa primeira missão de não faltar abastecimento. Nós tivemos uma semana bastante tensa, que foi aquela semana pré-quarentena, onde realmente teve aumentos de demandas assim muito altos e pegou todo mundo de uma certa forma, talvez um pouco sem estoque, uma demanda muito alta, onde todo mundo tentou da melhor forma possível abastecer o varejo, não deixar de atender os pedidos, principalmente com essa visão de que não poderia faltar o produto no supermercado, no varejo, porque naquele momento a população realmente estava procurando e estava entendendo que aquilo era importante ter na sua casa, e a resposta eu acho que ela foi muito positiva de todo mundo se esforçou e trabalhou muito, né? O que eu tenho visto é que depois disso, basicamente, ela se normalizou em termos de demanda. O que a gente sofre um pouco agora é a falta de previsibilidade, né? Você tem uma oscilação de demanda muito grande, né? Então, tem dia que você tem uma demanda muito boa, tem dia que você não tem, e isso acaba refletindo ao longo do ano, né? Como a gente acaba trabalhando sempre contra pedido, né? Ou seja, você acaba colhendo quase todo dia, você acaba produzindo à medida que vai chegando o pedido do supermercado ou dos teus clientes. Pelo menos nós na área da laranja, praticamente você não trabalha com estoque feito, você vai produzindo à medida que as coisas vão entrando. Então, a falta de previsibilidade ou essa mudança que teve um pouco no comportamento do comprador, do cliente na loja, com relação à frequência, isso acaba, às vezes, causando para a gente uma certa instabilidade aqui. Você acaba não tendo um padrão, ou pelo menos aquelas referências que a gente tinha de mercado, elas não estão sendo válidas nesse momento, né? Então, cada dia é um dia, então você tem que estar todo dia trabalhando, buscando o pedido e trazendo para cá. Mas a gente vive agora, por exemplo, um momento muito melhor até para a silvicultura do que foi no começo da quarentena, porque lá a gente estava vivendo uma entre-safra, estava bem no ponto crítico da entre-safra da laranja. Agora não, agora a gente já está com uma oferta maior de citros, as frutas estão mais prontas,
mais frutas estão chegando, então, a partir desse mês de abril e de maio em diante, nós devemos ter um fluxo de volume de fruta bem estável, à vontade para o consumidor, no Brasil todo, nas várias regiões produtoras. Então, isso não deve ter problema mais, como a gente teve no começo, né? E o que a gente sente de dificuldade um pouco agora? Às vezes, a dificuldade que você tem é de estabelecer alguns novos negócios, né? Por exemplo, alguns mercados que você vinha com conversa anteriormente, de repente agora eles estão muito focados no e-commerce, no delivery, então o fato de também estar em home, a parte de cadastro fica um pouco mais difícil, então a dificuldade muitas vezes para você iniciar, startar um novo negócio com uma nova rede, se esbarra um pouquinho nesse momento aí que as coisas estão acontecendo. Então, a gente tem procurado focar muito nos supermercados, nos clientes que nós já trabalhamos, né? E o que a gente sentiu que teve muito problema com isso daí foi os atacados, né? As Ceasas. No Ceasa, a gente sentiu, no canal de venda Ceasa que nós temos, ali nós sentimos uma queda, e acho que ali tem muito a ver com feira, com restrição do food service, porque ali você depende bastante desse tipo de cliente. Tá, joia. Já tem uma pergunta do canal Digital aí, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Eu junto, uma pergunta do Facebook, eu junto quando a gente for falar do Digital. Marcelo, muitos associados da GS1 são fornecedores do canal varejista, ou gostariam de ser. Como uma empresa que ainda não fornece ao varejo consegue entrar nesse canal? Há espaço para isso? Uma outra pergunta também ligada, né, à entrada nesse canal é se as categorias dos produtos dos novos fornecedores que começaram a entrar ou novos produtos de fornecedores antigos, se eles mudaram, se existe alguma categoria que há mais oportunidade que outra nessa abertura de relacionamento com o varejo. Acho que sempre as oportunidades vão estar abertas para esse tipo de cadastro de novos fornecedores, de novos produtos. Particularmente agora, nesse período de pandemia, então, acho que essa oportunidade ela aumenta mais ainda, porque você acaba, como o Emílio falou muito bem, o consumidor acaba se adaptando, tendo um comportamento diferente, e isso, por vez ou por outra, ele demanda que a gente passe a ter no nosso sortimento produtos diferenciados. Então, no nosso caso, por exemplo, nós somos uma rede muito forte na questão de proximidade, mas a gente observa hoje, por exemplo, os nossos clientes vindo às nossas lojas, aproveitando da facilidade de ser lojas próximas da sua residência, mas fazendo também as suas compras de abastecimento, né? Então, isso tem demandado, por exemplo, para nós, que a gente passe a também prover no nosso sortimento produtos de abastecimento. Os nossos clientes hoje, eles tendem a vir às nossas lojas e fazer uma cesta maior de produtos quando ele vem para a nossa loja, o que indica claramente que o consumidor tem usado o canal de proximidade para também fazer compras de abastecimento. Esse é um ponto. Acho que um outro ponto também bastante importante é a gente tem uma característica também de um foco muito grande nos nossos produtos de marca própria, né? Então, a gente tem tem desenvolvido uma série de produtos do nosso portfólio sobre a ótica da marca própria, né? É um advento bastante interessante, porque a gente dá um passo atrás na cadeia e senta com o setor agro ou o setor industrial, ou ambos, né, para discutir exatamente a concepção daquele produto, como é que a gente vai ofertá-lo, qual é a embalagem que a gente vai usar, como é que a gente vai mostrar isso para o consumidor. Então, acho que é um movimento super interessante, também acho que abre uma porta muito grande para novos fornecedores, para que a gente possa, sim, estar trabalhando e cadastrando novos parceiros e fornecedores na cadeia. Então, acho que a resposta, Ana Paula, é sim. A gente está sempre muito aberto e o momento acho que contribui bastante para esse tipo de movimento de desenvolvimento de parcerias. Tem uma pergunta aqui, eu vou emendar, do Facebook, que é se vocês acreditam que a gente, e aí está obviamente ligado ao perfil do consumidor, uma economia voltada para coisas caseiras, então as pessoas fazerem mais, né, depois dessa retomada, se as pessoas vão começar a fazer mais coisas dentro de casa, né, comprar mais coisas do supermercado para fazer dentro de casa, que está ligado também, obviamente, às categorias, né?
Bom, eu tenho como expectativa que essa seja uma das coisas que fiquem dessa crise toda, né? Eu espero realmente, uma das coisas que a gente espera que aconteça é que as pessoas voltem a esse conceito de comer mais em casa, de fazer mais as coisas em casa, né? Mesmo que a gente volte a ter uma nova dinâmica, que a gente não sabe exatamente como que vai ser, mas ficou claro que as pessoas buscaram fazer a comida em casa, então o que a gente acompanha, o Marcelo pode até falar melhor, mas os números que a gente fica sabendo de crescimento do supermercado mostra que realmente é essa compra para se fazer em casa que puxou bastante isso daí. E o que a gente espera é que o FLV passe a ser mais relevante, né, por uma questão, realmente, de uma alimentação mais saudável, e buscar uma vida mais saudável, alimentos que possam ajudar na tua imunização, ou ajudar você a ter uma saúde melhor para enfrentar todas essas situações, né? A gente sempre ouviu, mas que a gente agora parece que está se restabelecendo essas relações, né? Então, a relação de comer em família, de fazer em família, eu acho que tudo isso, se a gente conseguir retomar isso um pouco dentro dos nossos hábitos, eu acho que vai ser muito bom para nós como família, como pessoas, né? Joia. Marcelo, você quer complementar? Não, acho que eu super concordo com o Emílio nessa questão. Eu acho que esse é um legado que vai ficar. Eu acho que é uma cultura que veio para ficar. Eu acho que essa tendência, obviamente, natural de uma alimentação mais voltada para o incremento da imunidade, essa preocupação maior com a parte da alimentação saudável, e, consequentemente, obviamente, isso tem um impacto direto no consumo de FLV. Eu acho que isso já era uma tendência natural, a gente já via muito esse movimento de uma busca por uma vida mais saudável, etc., mas acho que essa pandemia ela vai acelerar mais isso, né? E a consequência natural é justamente esse movimento de você priorizar a alimentação em casa. Eu acho que a gente, talvez se possamos falar em mais um ponto positivo que foi acelerado com essa pandemia, acho que é isso. Acho que o próprio convívio familiar, esse próprio costume de sentar à mesa com a família para fazer as refeições, eu acho que é algo que tende a ser uma cultura que veio para ficar. Eu acho que isso não é apenas uma reação ao que a gente vem passando, não. Vou fazer duas perguntas que já são do pessoal do Facebook, tá? Você tinha falado, né, ambos falaram, na verdade, de aumento do fornecimento. Uma pergunta para o Emílio, se o setor agro não sofreu ou está sofrendo com a logística, né, com o aumento de demanda, ou não ter previsão da demanda, né, se existe um impacto. E Marcelo, uma pergunta para você com relação a fornecimento e novos fornecedores, se o DIA tem algum programa para estimular MPS, micro e pequenas empresas? Bom, o setor agro, acho que não sofreu com problema de logística. A gente teve realmente só naquela semana, naquela semana que antecedeu a quarentena, ali a gente teve um pico muito alto, e ali coincidiu também que a gente estava num momento muito ruim com oferta de laranja no campo, né? Então a gente teve uma semana muito tensa, muita dificuldade, na verdade, até mais em colher a fruta do que a logística em si, porque as demandas foram muito altas e a gente não tinha uma disponibilidade no campo tão boa como, por exemplo, a gente tem agora, né? Então, a gente não está tendo problema. Eu acho que o agro, na verdade, se a gente olhar alguns setores do agro, do FLV, a gente está tendo sobra, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, com a falta do segmento do food service, me parece que o pessoal de folhagens tem sofrido um pouco mais. A gente tem um momento pontual com a safra de caqui, a gente sabe que está tendo sobra dessa fruta, então há uma perspectiva de perca até de fruta por não ter um consumo tão adequado. O próprio fato dos ceasas não estarem com uma dinâmica tão boa de venda como normalmente está, então provavelmente a gente vai ver algumas coisas do tipo que está sobrando e que não tem canal de venda, porque o varejo normal não está conseguindo suprir os outros canais que estão faltando, né? Então, eu acho que me parece que esse é um pouco o cenário que a gente está vivendo no agro agora.
Marcelo? Perfeito. Bom, Ana Paula, a pergunta sobre micro e pequena empresa, a gente trabalha muito com micro e pequena empresa, então, assim, no nosso portfólio de fornecedores, a gente tem uma vasta gama de micro e pequenas empresas, algumas categorias, elas representam praticamente quase a totalidade dos nossos fornecedores, mas um programa específico para micro e pequena empresa formalizado, não, a gente nunca desenvolveu um programa desse tipo, porque naturalmente a gente trata e tem muita micro e pequena empresa como fornecedor, mas não sobre a ótica de um programa oficial, não. Marcelo, tem uma pergunta aqui do Roberto Moreno, e ele gostaria de saber de você qual a expectativa de impacto que o dia teve no exterior e aqui. Expectativa de impacto... Acho que o impacto, né, gerado pela pandemia comparado ao Brasil e fora do país. Ok. No dia, né? A gente faz muito essa comparação, Ana Paula, porque, obviamente, a nossa matriz na Espanha, né? Então, a Espanha, todos nós sabemos, passou por um dos países mais afetados, tem sido um dos países mais afetados pela pandemia. A pandemia, para nós, na Espanha, foi, enfim, teve uma mudança no comportamento do consumidor e na sociedade muito grande, e o desafio que tivemos na Espanha também foi muito similar ao Brasil, foi justamente de garantir a cadeia de abastecimento, né? Um ponto interessante que apareceu na Espanha foi uma explosão enorme do comércio eletrônico, né? Na Espanha a gente vem trabalhando tanto comércio eletrônico como delivery como um canal muito forte, a gente tá muito fortalecido através desse canal, acho que com o advento da pandemia, na Espanha, principalmente, a gente teve que investir muito para que esse canal fosse um canal que pudesse, de fato, atender os consumidores que tiveram que passar por um verdadeiro... Foi um lockdown na Espanha, né? Foi mais do que o confinamento e o isolamento que a gente está tendo no Brasil, né? Mas a gente passou super bem, né? Passou super bem na Espanha, assim, tanto as lojas físicas como os canais digitais para atender o consumidor. A gente conseguiu cumprir esse papel, até mesmo social, né, não só econômico, social, de estar atendendo a população naquela questão. Portugal não foi diferente, né? E aqui no Brasil e na Argentina a mesma coisa também. Tá? Falando especificamente aqui do Brasil, a gente também deu início, num curto espaço de tempo, à abertura de um canal digital, né? A gente não vinha trabalhando esse canal, a gente vinha trabalhando só com lojas físicas, mas tivemos que nos adaptar rapidamente, e praticamente em 10 dias a gente colocou uma operação de delivery para funcionar e uma resposta extremamente forte, realmente foi impressionante, né? Então, acho que eu diria assim, economicamente foi bastante positivo nos 4 países que a gente trabalha, né? Mas, principalmente, eu acho assim, agora que a gente aponta aí para uma fase já de pensarmos no pós-pandemia, etc., eu acho que dá bastante satisfação foi o fato da gente ter conseguido, na pandemia, cumprir esse papel de abastecimento, agregar mais consumidores à nossa base. Então, assim, muitos clientes que não eram consumidores da nossa empresa passaram a fazer, e a gente ficou muito feliz, assim, principalmente pelo aspecto da proximidade. Eu acho que é algo que atraiu muito esse consumidor, né? Que vai evitar muito grandes deslocamentos para poder fazer suas compras diárias, e o canal digital é outro advento que a gente vê aí no setor todo, enxergando esse canal que antes era tido como algo, uma barreira mais à frente que a gente enfrentar. Isso tudo foi antecipado e hoje já é uma realidade, né? Hoje a questão de delivery e comércio eletrônico já tornou-se uma realidade. Então a gente acho que o impacto que a gente teve foi bastante positivo, tanto, eu diria, economicamente, sob o ponto de vista de posicionamento de mercado e sob o ponto de vista do papel social que a gente cumpre em momentos como esse. Emílio, eu só vou fazer um comentário aqui que foi o Arlindo. Ele comentou, acho que em algum momento da fala de vocês, que façam como bilhões de pessoas no mundo, iniciem o seu dia com suco de laranja.
Então, aqui ele está ajudando aí. É isso aí. Eu compartilho isso com ele, sim. Passamos que não o mestre. Nosso mestre é lindo. Todos nós. Vocês falaram um pouco, né, do digital, né, e algumas iniciativas, mas eu queria explorar um pouco mais de vocês, aí pedir para o Emílio começar, que outras ações que vocês têm desenvolvido para enfrentar esse novo cenário, ou para aproveitar essa nova oportunidade que surgiu com o Covid. Emílio, se quiser abrir. Bom, a gente tem como principal canal de venda nosso é o varejo, né? Então, o que nós estamos fazendo junto com o varejo para tentar aproveitar essa alta demanda do digital, do delivery, do e-commerce, é colocar a laranja pera e a laranja lima, que nós temos pacotes, né, produtos embalados dessa fruta, como uma opção para compra através do delivery do e-commerce, né? E isso é uma coisa que a gente vê que tem muito pouco sendo feito, né? Na verdade, me parece que o e-commerce ele acaba ficando mais nos produtos básicos, né? E acaba ficando um pouco fora o FLV. Então, eu acho que ali tem uma oportunidade muito grande. Então, nós estamos com alguns parceiros onde eles têm esse canal. E hoje, praticamente todos eles têm esse canal. A gente está acrescentando a laranja pera em pacote, a laranja lima em pacote, como opção para que o consumidor ele possa escolher e fazer isso daí. E como o produto já é um produto embalado, e uma coisa que a gente percebeu também, né, nesse período é que, mesmo ali nas bancas, né, o produto embalado ele teve um aumento de venda maior do que o produto a granel. E isso eu acho que também tem a ver com essa mudança de comportamento, né? E talvez fazer uma compra mais rápida, sem ter que ficar escolhendo muito. Então, o pacote acabou sendo uma opção. Então, a gente percebeu que em quase todos os mercados onde a gente tem uma ação mais consolidada, mais forte, o pacote ele acabou sobressaindo em relação ao granel. Então, isso é uma mudança de paradigma, porque o consumidor brasileiro ele tem muito esse hábito de fazer a escolha, né? E a gente entende que esses produtos, os produtos embalados, sejam de cítrus como sejam de outros, podem sim ser uma boa opção para também fazer parte dessa opção do delivery e do e-commerce. Como eu acho também, a gente tem procurado conversar com as empresas que têm, por exemplo, o Rappi ou o iFood como parcerias, de incluir também nesse tipo de segmento essa opção dos produtos embalados, que já são produtos que você tem rastreabilidade, você tem origem estabelecida com essas empresas. Então, é um produto, normalmente é um produto de uma qualidade superior, com qualidade garantida, com origem e com rastreabilidade. Então, eu acho que esses produtos podem ser uma boa opção para o varejo introduzir isso no seu negócio. Eu acho para nós também, Ana Paula, acho que foi essa questão do digital, obviamente, foi algo que a gente já citou anteriormente, foi algo que a gente sentiu rapidamente a necessidade de desenvolver esse canal e num curto espaço de tempo a gente conseguiu colocar no ar para trabalhar e ele demanda, obviamente, como o Emílio falou, uma série de adaptações, né, para que a gente consiga colocar produtos que hoje são mais procurados nesse tipo de canal, né, procurar adaptar produtos que eventualmente não sejam, precisem de um pacote, de algum tipo de caixa, de embalagem diferente para poder sair bem nesses canais digitais. E um outro ponto que eu queria destacar, a gente quis focar muito no nosso colaborador nesse período agora de pandemia, né? Eu acho que, assim, aproveitando, inclusive, que a gente está numa gestão nova no nosso supermercado, né, um acionista novo também, eu acho que a gente quis mostrar muito, aproveitar e valorizar muito a importância do nosso colaborador de ponta de loja, né? O nosso colaborador que está ali no dia a dia, atendendo o consumidor, ou trabalhando nos nossos CDs, né, que mesmo em período de pandemia, né, com todas as restrições, com todas as adequações que a gente teve que fazer, ele não deixou de se dedicar. Então, a gente procurou muito, acho que nesse período, de resgatar esse orgulho de fazer parte da empresa, aproveitar um momento desse para mostrar que, assim, que
que na verdade a gente é um único time, né, com um único objetivo, né, e que em períodos como esse de crise a gente tem que também extrair o que há de positivo. E acho que uma das coisas positivas foi mostrar esse ar de família mesmo, de que todos estávamos juntos, que ninguém está sozinho. Vez por outra, um colaborador nosso teve um caso na família, ou teve algum, enfim, teve que ser afastado por questão teve que entrar em isolamento, etc. E a gente montou, então, um comitê, que a gente chamou até no começo de comitê de crise, mas, na verdade, é um comitê de oportunidade, né? Eu acho que foi uma super oportunidade esse comitê, no qual a gente se reunia todo dia para discutir a evolução das nossas operações, o que a gente precisaria adequar. E foi um exercício tão interessante, sabe, Ana Paula, que eu acho que foi algo assim que também veio para ficar, né? Eu acho que foi uma oportunidade que a gente teve de resgatar muito essa importância da valorização do colaborador da nossa empresa. Eu tenho duas perguntas referentes ao assunto, né, que a gente estava falando lá do Facebook, e tem a ver com o digital. Acho que primeiro um comentário, o Emílio falou muito bem, né, de estamos adequando as nossas embalagens para se adequar aos diferentes canais, seja um RAP, né, seja um picking dentro de um varejo, seja um e-commerce, né? E é importante essa fala, porque a embalagem é fundamental e pode variar muito dependendo do canal onde ela é consumida, né? Então, você tem uma embalagem que é para gôndola, uma embalagem logística, uma embalagem específica para o atacarejo, mas também tem que ser repensado uma embalagem para picking, né? Uma embalagem onde o consumidor pega aquele produto mais rápido, uma embalagem para o e-commerce, então é algo que é importante. A gente falou das vendas online. A pergunta do João é se vocês acreditam que as vendas online se mantêm após o Covid, né? Essa mudança, esse perfil de aumento de compra online. E aí eu vou expandir para online, para delivery, para app, né? Todos os meios de logísticas que aumentaram, né? Os meios de compra que aumentaram nessa crise. Então, a pergunta é se vocês acham que essa venda nesses novos canais, seja online, né? Os novos, se mantém pós-Covid. E eu tenho uma pergunta, essa pergunta do João, eu tenho uma pergunta do Roberto Moreno, ele é vice-presidente da APAS e acompanhou toda a trajetória do Dia, Marcelo, no Brasil, e ele pergunta com relação ao delivery, qual é a sua expectativa. Então, na verdade, tem a ver aí com a pergunta do João. Tá. Bom, vou te começar. O delivery, então, é algo que eu acho que veio para ficar. Veio sim para ficar. Ele vai... eu acho que é um canal que mostrou sua força agora e entrou, de fato, no hábito do consumidor. E aí, independente hoje de faixa etária, de classe social, a gente enxerga que isso ficou transversal, né? Ou seja, não tem mais barreiras à utilização do delivery, né? Seja em localidades de alta densidade, seja localidades de baixa, seja classes A, B, C, D, E, todas elas hoje, de alguma forma ou de outra, estão usando o canal delivery como uma ferramenta, de fato, para fazer suas compras de alimentos, né? Esse canal é um canal que a gente tem desenvolvido bastante, a gente vai desenvolver cada vez mais, até procurando usar de um ativo que eu acho que é muito importante que a gente tem, que é da capilaridade que nós temos com as nossas lojas, né? Como a gente tem mais de 700 lojas no estado de São Paulo, isso nos coloca uma presença física nos diversos rincões e nas diversas bairros, cidades, enfim. Eu acho a gente consegue, de fato, penetrar em diversas localidades e isso facilita muito o advento do delivery, porque aí você consegue estabelecer os raios de atuação de cada loja daquela, né, e você atende o consumidor de uma forma mais eficaz, num menor espaço de tempo, né? Então, a ideia nossa é desenvolver isso cada vez mais e colocar todas as lojas, principalmente aqui no estado de São Paulo, colocar todas as nossas lojas com operação de delivery,
e o seu respectivo raio de atuação. O mesmo conceito a gente, no segundo momento, vai levar também para o comércio eletrônico. A ideia é a gente, então, tão logo o delivery esteja estabilizado, a gente trabalhar o comércio eletrônico e aí com o mesmo conceito, né? Procurar extrair valor desse ativo que a gente tem, que é a capilaridade das nossas lojas, né, em todo o estado de São Paulo. Então, aproveitar essa vantagem competitiva, vamos chamar assim, de poder estar presente nas diversas localidades e poder, então, usar uma inteligência para que a gente possa fazer a entrega ao consumidor final, a partir da loja que esteja mais próximo daquele CEP onde o consumidor esteja localizado. Então, a resposta, meu amigo Roberto, é sim. Eu acho que a gente tem um grande potencial e vamos, sim, desenvolver esses dois canais com bastante foco, bastante afinco, para que o mais rápido possível a gente esteja atendendo esse canal na sua totalidade. Falando um pouquinho do FLV, eu acho que o delivery e o e-commerce no FLV tem um espaço enorme para ser desenvolvido, para ser crescido. Eu acho que ainda o varejo explora muito pouco. Até a gente estava conversando que eu acho que aí é um esforço que nós temos que fazer em conjunto com a cadeia, né? Discutir, por exemplo, quais produtos a gente pode colocar numa cesta de produto, né? A gente estava discutindo sobre isso, de criar, de repente, cestas de produto para que você possa oferecer já para o consumidor, utilizando, por exemplo, toda a inteligência de mercado que o próprio varejo tem, onde ele sabe pelo cupom o que mais ou menos sai, o que os clientes compram, pela oferta que você tem na semana, pelo produto de época. Eu acho que o que nós precisamos é fazer um delivery de FLV melhor estruturado, que eu acho que isso vai acontecer no pós-pandemia, porque eu percebo que agora realmente me parece que a grande preocupação é o fornecimento dos produtos básicos ali para o consumidor. Mas eu acho que a nível de FLV a gente tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que nós temos que adequar embalagens, nós temos que procurar fazer mais produtos embalados para a gente poder buscar esse mercado. A gente estava discutindo sobre essa ideia de criar essas cestas, né? Você criar 2, 3 tipos de cestas contendo produtos da semana, da época, para que fique mais fácil para o consumidor fazer a sua compra, sem ter que, de repente, procurar uma gama de coisas, mas você ter aquilo ali meio pronto já, o que vai ser consumido, o que vai ser oferecido. Então, eu acho que a gente, em termos de FLV, tem muita coisa para fazer, né? A gente vê alguns movimentos de alguns distribuidores, de algumas empresas fazendo alguma coisa em termos de e-commerce, mas é muito tímido. Eu não sei exatamente no mundo como que isso eu acho que também não deve ser muita coisa, mas eu acho que a gente tem um espaço enorme para fazer isso daí, para a gente construir, e aí eu acho que isso tem que ser construído com a cadeia, o varejo junto com os produtores, para a gente poder adequar produto, adequar embalagens, adequar quantidade por embalagens, né? Para saber o que isso pode atender ou não a esse novo consumidor, a esse novo shopper que nós temos pela frente. Emílio, eu tenho uma pergunta, na verdade duas, do pessoal do Facebook, né, que qual que é a importância da marca nessa pandemia, né? Você falou de rastreabilidade, você falou de garantia da origem, né, boas práticas, você acha que a marca, né, você acredita que os consumidores serão mais criteriosos procurando marcas mais responsáveis, né, e que aplicam todas as boas práticas de produção, de qualidade, de rastreabilidade? Eu acho que isso não vai se perder, não. Eu acho que isso vai se incrementar cada vez mais, porque à medida que você procura até comprar mais coisas para você fazer em casa, talvez a preocupação com aquilo que você está comprando de produto fresco vai se tornar cada vez maior. Hoje, eu acho que talvez a grande preocupação do consumidor é em ter o alimento, mas toda aquela preocupação em saber se esse alimento é produzido de forma sustentável, se ele é produzido de forma segura, se ele é produzido de forma responsável, ou seja, todos aqueles conceitos de boas práticas, seja de produção no campo, seja de fabricação, que você tem ali nos packings houses, isso cada vez mais vai ser relevante e se nós tivermos essa mudança, essa volta por consumir cada vez mais produto natural,
com certeza as pessoas vão estar cada vez mais preocupadas com aquilo que elas estão consumindo. Então, a sua marca, seja a marca própria varejo ou a marca do fornecedor, e ele dando essa garantia de todas essas boas práticas, eu acho que isso só vai fazer a gente confirmar e convidar esse consumidor a cada vez mais a consumir o produto natural para fazer a sua comida em casa. Coisa, Marcelo? Não, perfeito. Não, eu concordo com o Emílio também. Eu acho que isso gera um movimento que a gente vinha verificando mesmo antes da pandemia, né? E acho que é um caminho sem volta, né? Essa questão da preocupação com a origem dos alimentos, com a rastreabilidade, eu acho que é algo que faz parte hoje da nossa rotina, do nosso cotidiano, e eu acho que talvez a pandemia tenha, na verdade, até aumentado o grau de importância que a sociedade como um toda tem dado a esse tipo de alimento, né? Uhum. Tem uma pergunta da empresa Fresh Veg, mas eu entendo que vocês já responderam, né? A pergunta é como que avaliam o impacto atual com relação à segurança do alimento e os atributos de qualidade, se acham que pode prejudicar os avanços dos últimos anos, mas pelo que eu estou entendendo, pelo contrário, né? Então, a tendência é só melhorar, né? É verdade. Quem já tem já está mais preparado, né? Quem já tem já está mais preparado, e a tendência é que quem ainda não tem todas as boas práticas daqui para frente investir nisso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Marcelo, eu acho que o varejo, só uma coisa, claro. Eu acho que o varejo tem um papel importante nisso aí, de realmente ele puxar a cadeia e levantar o nível da cadeia. Eu acho que o varejo, eu acho que é muito importante nesse sentido de trazer um equilíbrio, uma paridade maior em buscar realmente dos seus fornecedores todos adotarem essas boas práticas e tudo mais. A gente vê essa preocupação muito forte, principalmente com os varejos assim, os maiores, mas isso precisa cada vez mais chegar, e está chegando, a gente percebe esse movimento nos varejos também de médio porte, né? Então, acho que o varejo tem essa importância, ele puxar, trazer a cadeia de fornecimento junto e ajudar nessa qualificação, né? Buscar e ajudar e valorizar essa qualificação também. Perfeito, concordo plenamente, Emílio. Acho que é um dever de casa. Acho que o varejo vai ter um papel importante mesmo de puxar essa cadeia, e vai ser feito a 4 mãos, né? Sem dúvida, acho que é um trabalho importante e deve ser prioridade no setor como um todo. Tem muita pergunta, vai ser difícil a gente ter esgotar até as 16, mas vamos lá. A gente vem falando muito do legado da pandemia, né, do new normal, o novo normal daqui para frente, né, da mudança de comportamento do consumidor, da aceleração digital, né, tem pessoas perguntando se o e-commerce ganha espaço, como que ficam as lojas, né, a Manuela perguntou, há uma expectativa de que o tempo do consumidor nas lojas, mesmo após a reabertura do comércio, seja menor, né, como é que estão se preparando? Então, pensando nesse cenário, né, de new normal, né, do novo normal, né, o legado que isso traz, a minha pergunta para vocês é o que mudou, né? O que será o novo normal daqui para frente das empresas que vocês representam, né? Vocês podem compartilhar com a gente o que vocês começaram a fazer devido à pandemia e que será um legado para a empresa de vocês? Marcelo, se quiser começar? Vamos lá, eu acho que, assim, muita coisa que a gente adotou agora na pandemia, eu acho que veio para ficar. São costumes que a gente vai levar para o pós-pandemia, sem sombra de dúvida, né? Vou começar um pouco até pela nossa operação administrativa, né? O advento do home office, por exemplo, foi algo que a gente sempre tinha restrições, se funcionava, se dava para fazer integral, etc. E a gente hoje está com o nosso escritório, nossa sede central 100% em home office, mas funcionando super bem, né? Não tivemos descontinuidade de nenhum tipo de serviço, né? Algumas áreas, pelo contrário, a gente acaba vendo uma produtividade até maior, porque você evita tempos de deslocamento,
enfim, você define aqueles horários para fazer reuniões, para fazer, enfim, fazer pronunciamentos e aquilo, então, fica bastante restrito àquele horário. Então, eu acho que o home office é algo que veio bastante para ficar e a gente deve, no retorno ao novo normal, eu acho que o home office vai ser um advento que vai fazer parte disso. As operações de lojas e de CDs, eu acho que muito também do que a gente adotou para se adaptar a essa pandemia, eu acho que vai ficar também, né? Então, muito dessas questões da preocupação com a saúde, no sentido de em algumas áreas ou outras, ter a questão de máscara, de luvas, enfim, os acrílicos que a gente investiu para colocar nos caixas, obviamente, é algo que vai ficar, o contactless do cartão de crédito, enfim, eu acho que muito desses costumes de operações, eles vão continuar, né? E, sob o ponto de vista do consumidor, eu acho que, respondendo a pergunta que chegou, eu acho que o e-commerce veio para ficar e ele, na verdade, ele exerce um papel muito forte também de fortalecimento das lojas físicas, né? Porque eu acho que o grande legado que a gente vai levar é o advento da omnicanalidade no varejo alimentar, né? Então, a gente vê, por exemplo, para nós é muito claro a necessidade de se fazer a atividade digital, né? O comércio digital, ela ser feito integrada às lojas, né? A loja física, no fim do dia, quem exerce aquele papel de estar com os produtos à disposição, ela que faz parte da cadeia logística e da cadeia de supply chain da nossa empresa, então é ela que vai ter os produtos, né? Na verdade, quando a gente acopla o digital, na verdade, o digital ele atende apenas a última milha ali, é a entrega do produto que já está no estabelecimento comercial, naquela loja, para a casa do consumidor final. Então, acho esse que muda, né? Eu acho que, na verdade, é ao contrário, eu acho que, assim, o advento do comércio eletrônico e do delivery, ele fortalece ainda mais a loja física, porque a loja física passa a ter um atributo de não só o atributo tradicional, de ser um ponto onde o consumidor se desloca para fazer suas compras, etc., mas passa a ser também um ponto de distribuição daqueles produtos que foram adquiridos digitalmente para o consumidor final. Então, ele é ali a última etapa antes da última milha. Então, acho que sim, e acho que o advento da unicanalidade para o varejo de alimentos, eu acho que é algo que aí já veio para ficar mesmo. Não é só um advento da pandemia, é algo que vai se consolidar cada vez mais aí quando voltarmos a esse novo normal. Nós aqui, eu acho que, para quem já, por exemplo, algumas empresas que já tinham os conceitos de algumas boas práticas, né? Como o nosso caso aqui, que a gente tem certificação, então você já tinha uma série de procedimentos. E aquilo que foi acrescentado de procedimento de segurança do trabalhador, principalmente, eu acho que isso também não volta mais para trás. Eu acho que tudo aquilo que a gente colocou a mais, como práticas de aumentar a parte de higienização, de desinfecção de ônibus, toda essa parte de preocupação que tinha com o trabalhador, que tem com o trabalhador, eu acho que isso permanece, eu acho que isso não volta mais, eu acho que isso acaba enculturando e acaba não mudando, né? O que a gente espera é que o FLV aproveite um pouco dessa mudança para o digital. Eu acho ainda que nós aqui, de uma forma geral, dos setores, não está tendo uma reação para aproveitar isso daí. Eu acho que isso ainda falta organização para o setor, falta organização para o FLV de uma forma geral, para que a gente possa oferecer essas coisas. Mas eu acho que, de novo, eu acho que o varejo tem o poder de puxar e trazer a gente para que a gente possa engajar também nessa parte do digital com o FLV e aproveitar essa onda também, oferecendo produtos de qualidade, embalado, rastreado, para chegar com segurança para o consumidor. Tem uma pergunta aqui para a GS1, do Roberto. Deixa eu ler para vocês. De repente, vocês também podem contribuir, tá? O Roberto Moreno. No segmento de varejo alimentar, nosso maior gargalo ainda é o tocante de precificação e prazo de validade, né? A GS1 está desenvolvendo alguma ferramenta para tal demanda?
Os panelistas podem dar seu testemunho sobre essa característica. Então, falando um pouco da GS1, a GS1 ela tem uma série de padrões e tecnologias e melhores práticas que ajudam, sim, a melhor gestão do preço e da precificação, e também existem já tecnologias desenvolvidas e usadas por outras empresas em outros países quando a gente fala de data de validade. Então, é um convite, a GS1 tem uma equipe de executivos que apoiam o mercado e o associado no desenvolvimento dessas melhores práticas, né, um apoio gratuito dentro da nossa associação. Então, eu convido aos que querem fazer parte dos inovadores no Brasil, né, para testar novas tecnologias, para melhorar a gestão de data de validade e mesmo fazer todo o controle de dados com qualidade, entre em contato com a gente que a gente pode ajudar. Não sei se vocês querem comentar. Eu acho que toda a parte de código de barras, né, a gente até está desenvolvendo um projeto aqui também para usar o código de barras padronizado no pallet, na caixa, mas a gente quer tentar fazer uma conexão com o varejo, né, para que isso simplifique na cadeia, porque eu também só entendo que vale a pena você colocar ali se, por exemplo, na recepção, no varejo, isso for algo que facilite, agilize, né? Então, de novo, a gente precisa unir a cadeia aí nessas ações de expedição do FLV para recepção no varejo e pensar em soluções que isso agilize o processo de descarga, diminua custo. Então, acho que é muito importante a padronização visando esse tipo de ação. Não, perfeito. A gente tem plena consciência também, Emílio, eu acho super importante, acho que esse tema da integração de codificação, e a GS1 tem um papel super importante nisso, acho que é um tema para ser tratado, de fato, multissetorialmente, né? Não faz sentido nenhum o agro ir para um caminho, o varejo ir para o outro, né? Acho que só faz sentido e só vai agregar valor à cadeia se isso for feito de forma única e integrada, e eu acho que os ganhos que a gente tem com isso são bastante grandes e acho que vai contribuir muito como um todo na cadeia de valor. Bom, a gente tem já um tempo pequeno, eu só vou fazer uma última pergunta para vocês e depois a gente encerra. E tem muitos elogios, gente, assim, no Facebook tem muita gente elogiando a postura do dia, né, quando fala lá do comitê de gestão, falando também do Emílio com relação às boas práticas, então tem bastante comentário que infelizmente eu não vou conseguir falar aqui, tá? A minha pergunta tem a ver, eu acho que com o digital, e quando a gente fala de rotina das empresas, né, o Marcelo falou um pouco de home office, né, a gente falou de trazer, né, as pessoas serem mais caseiras, né, vocês acham que essa rotina melhorou? Então, assim, a produtividade das pessoas nessa nova rotina, como é que tá? Como é que vocês sentiram isso para os que têm, né, o pessoal em home office, se vocês acham que isso vai ter continuidade e qual é a relação desse novo cenário com a produtividade? Bom, eu vou falar rapidinho. A gente é uma empresa pequena, então a gente fez apenas uma divisão aqui, a parte administrativa, que trabalhou metade em home, metade aqui e alternando. Então foi muito simples. Não teve muita mudança com o pessoal, até porque nós aqui também estamos muito próximos, então a gente não tem problema de transporte, de locomoção, coisas do tipo assim. Mas eu tenho minha filha que é de uma empresa de São Paulo, que está fazendo home, e ela está adorando, está trabalhando em casa, então ela está curtindo e está torcendo para que isso fique, só que ela trabalha 12, 13, 14 horas por dia, e acho que isso é um problema que até estava lendo um texto do Nicano que está falando sobre isso, está todo mundo trabalhando muito mais, né? Então, mas acho que o Marcelo tem uma realidade muito melhor para expor disso aí. Não, acho a realidade é essa mesmo que a sua filha está passando, Emílio. A experiência nossa de home office aqui foi algo, de fato, assim, super positivo, né? Super positivo. Eu não digo que ele seja um substituto, obviamente, é muito importante ter a integração entre as equipes, entre as atividades da empresa, né?
E o desafio nosso agora é justamente chegar no balanço ótimo nisso, né? Assim, de fato, tem atividades que, de fato, você, no home office, você tem um grau de produtividade muito maior, né? Mas você, obviamente, como adequar isso à necessidade que você tem de estar fazendo reuniões, de você estar interagindo com os diversos departamentos da sua empresa, até mesmo layout de escritório, né? A gente vem discutindo também, poxa, no pós-pandemia, se ao decidirmos em dar sequência no advento do home office, você tem que ter adequações até de layout mesmo, de escritório, né? Ou seja, identificar cabines de reuniões, muito aquela cultura que a gente vê nas empresas de tecnologia, puxando muito isso aí. Eu acho que o que a gente vai sentir no pós-pandemia é aquele tipo de ambiente de trabalho sendo utilizado também agora por outros setores da economia, né? Mas eu acho que veio para ficar. Eu acho que a tecnologia contribuiu para isso, né? A gente vê hoje uma série de ferramentas e instrumentos e tecnologias para a gente estar acessando uns aos outros, e eu acho que o que a gente tem é que olhar isso com bons olhos e tentar extrair o maior valor disso aí que está à nossa disposição. Emílio, Marcelo, a gente está chegando ao fim, né, da nossa conversa, ou prosa, como diz aqui em Barra Bonita, e eu passo a vocês a bola para que vocês façam uma mensagem final a todos os participantes. Marcelo, se você quiser começar. Tá bom. Bom, Ana Paula, queria agradecer muito essa oportunidade que a GS1 nos deu de ter esse bate-papo, agradecer muito, Emílio, essa parceria aqui de live, né? Acho que foi um bate-papo muito bacana. Eu acho que a gente sai daqui com vários insights aí do agro para a gente depois conversar lá, em conjunto. Acho que essa ideia da importância da integração dos setores que fazem parte da cadeia de valor é algo que veio muito forte. E transmitir a todos, assim, de que a gente tem que estar sempre olhando o lado positivo das coisas, né, na vida, né? Eu acho que a gente estamos todos sofrendo muito com essa pandemia, mas eu acho que a gente você vê aqui, em 1 hora de bate-papo, quantos insights positivos a gente não levantou rapidamente, que são legados, que vão nos trazer uma melhor qualidade de vida, uma maior integração entre as famílias, uma maior interatividade entre as pessoas, maior eficiência nos ambientes de trabalho. Então, acho que é fundamental a gente também estar pensando aí no pós-pandemia e procurar valorizar todo esse aprendizado que a gente teve com isso, né? A gente, sob o ponto de vista de negócios, vai tentar aplicar o máximo possível esses aspectos positivos dentro das nossas rotinas, dentro do nosso modelo de negócios, procurar cada vez mais exercer esse papel de atendimento da população, exercer esse nosso canal de proximidade, né? Mostrar ao consumidor essa facilidade que ele tem de adquirir os seus insumos e bens de primeira necessidade perto de casa, o canal digital. Então, acho que é super positivo, e, GS1, parabéns por promover esse tipo de interação. Eu acho que uma das coisas que a gente tem para tirar desse momento de pandemia é justamente montar canais como esse, que a gente possa trocar ideias, possa identificar a melhor forma de sair, porque como tudo na vida, tudo passa, né? E espero que a gente volte para um novo normal, com atributos bem mais positivos do que antes. Então, obrigado a todos, obrigado, Emílio, pela parceria. Eu que agradeço também, é um prazer poder conhecê-lo. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de poder conversar por 1 hora com o CEO das empresas, a gente tem acesso, então foi muito bacana conhecê-lo, trocar essa ideia com a Ana, com a GS1 pela oportunidade, né? E a mensagem que eu posso dizer é: nós do agro, nós dos citros, nós sempre tivemos comprometido em oferecer produto de qualidade, seguro para o consumidor. Mais do que nunca agora, nós estamos comprometidos com isso, com uma produção responsável, com uma produção sustentável. E o agro, de uma forma geral, está aí para manter a população em paz, né? Porque já tem uma frase que diz que o alimento é que traz a paz. E nós
nós estamos aí para trazer a paz e a vida para as pessoas, né? Então, o que eu espero é que a gente saia daqui. Eu sigo uma frase que eu ouvi uma vez de um palestrante que encaixou muito com o meu estilo de vida, que é fé e força. A gente saia disso aí com muita força para a gente ajudar a reconstruir esse país nosso, mas que a gente saia também dessa pandemia diferente, que a gente saia pensando mais no próximo, sendo mais caridosos, sendo menos orgulhosos, mais humildes e pensando mais no próximo e a gente tendo uma relação de mais de amor, de respeito com as pessoas, né? E que a gente tenha fé porque, como eu até disse para a Ana, tem um trechinho de uma oração de Santa Teresa d'Ávila, que eu gosto muito, que ela tem uma música e a frase e a oração, no começo dela, eu acho que reflete muito o que nós fizemos hoje, né? Que é o seguinte, que diz assim, ó, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Então, que a gente não se perturbe com tudo isso, que tudo isso vai passar com fé, com trabalho, com dedicação, com ética. A gente tem tudo aí para construir um país melhor e está mais claro do que nunca que quem tem que construir esse país somos nós. Essa é a nossa missão, a nossa obrigação. Mais uma vez, muito obrigada, Emília e Marcelo, por dividirem conosco ações, ideias, percepções, insights. Encerra a nossa live de hoje. Continue seguindo nossas redes sociais, site, blog. Neles há muito material, informações, entrevistas, e-books, vídeos, lives como essas, que podem e vão ajudá-los nesse período desafiador de nossas vidas. Até a próxima, gente. Obrigada de novo. Tchau. Tchau. Obrigado.